Você já ouviu falar em psicologia afirmativa? É uma novidade aqui no estado de Santa Catarina. E o Quem é Quem de hoje vai trazer um especialista na área. Nós vamos conhecer a história de um dos psicólogos mais requisitados no Rio Grande do Sul. Ele é publicitário, advogado e também psicólogo. Ele é doutor em Sociologia do Trabalho. Eu falo de Paulo Cogo. Paulo Cogo, um prazer te receber aqui no Quem é Quem. O teu currículo, a tua história de carreira é longa, né? Você é mestre em Sociologia da Cultura, doutor em Sociologia do Trabalho, como eu já falei, e entre outras especialidades, você é um dos pioneiros no Brasil na psicologia afirmativa. Daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente da psicologia afirmativa, Paulo, mas antes eu quero te conhecer. Você nasceu em Porto Alegre? Nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E tenho 49 anos, né? Como tu falou, sou graduado em três áreas diferentes. Três áreas bem distintas, né? O que veio primeiro, publicitário ou advogado? O que veio primeiro foi a publicidade, comunicação você não social. Gostou? Não, eu adoro e eu desenvolvo vários projetos na área de comunicação, né? Que envolvem a publicidade, a propaganda. Eu sou professor de pós-graduação na área de psicologia do consumidor, comportamento do consumidor. Quer dizer, aplica bastante da questão da publicidade. Sim, E onde veio o advogado? Ainda teve espaço para advogado? Eu sou de uma família de advogados. O meu pai é advogado, a minha irmã mais velha é advogado. Então, durante algum tempo, eu pensei em fazer uma carreira jurídica. Eu cheguei a fazer a Escola Superior da Magistratura, terminei. Comecei a Escola Superior do Ministério Público. Eu tinha o projeto de fazer uma carreira como juiz ou promotor, mas acabei desistindo por não ter uma vocação, por morar no interior, esse tipo de coisa, não era o meu caminho. Cheguei a advogar durante alguns anos, mas não me considero um advogado, né? Sou um bacharel em Direito. Interior do estado do Rio Grande do Sul, que cidade você nasceu, Paulo? Não, eu nasci em Porto Alegre, mas a carreira jurídica, ela começa normalmente numa cidade do interior, né? Eu sou mais urbano. Você tem que ser juiz residente antes, isso, né? Depois veio o psicólogo. Isso, eu fiz psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fiz o bacharelado e a licenciatura lá. E eu sou totalmente psicólogo, né? Eu respiro psicologia 24 horas do meu dia. Você diria que a psicologia é o grande amor da sua vida, Paulo? A psicologia é o grande amor da minha vida. Eu sou totalmente vocacionado para a psicologia. Eu tenho consultório em Porto Alegre, né? Estou atuando aqui em Floripa agora, recentemente. E atuo em duas áreas da psicologia, na área clínica e na área organizacional. Na área clínica, eu trabalho especialmente com o público GLBT, né? Dentro dessa nova abordagem chamada psicologia afirmativa, que a gente pode falar um pouco. Falando um pouquinho da psicologia afirmativa, acho que essa psicologia afirmativa ela vem de encontro um pouco com a sua história também, não é? Onde a pessoa aceita a sua identidade sexual. Eu já falei sobre isso aqui no programa, já entrevistei a Selma Light, que é uma transexual muito conhecida aqui em Santa Catarina, e eu perguntei para ela sobre essa questão sexual. E ela e tantas outras pessoas que já me falaram sobre o tema, me disseram que todo indivíduo que é gay, nasce gay. Não é uma condição que você, ao longo da vida, num determinado momento, diz, vou virar gay. Existem várias teorias, mas a teoria científica mais aceita, mais consistente, é de que a homossexualidade, né, é uma condição. O indivíduo nasce homossexual. Né? O que não quer dizer que ele vai aceitar essa identidade, porque a maioria não aceita. Os estudos mostram que mesmo aqueles que aparentemente aceitam essa condição, na verdade têm conflitos. Por quê? Porque dentro da psicologia afirmativa, a gente fala que o maior problema em relação à identidade do homossexual não é a homossexualidade, mas sim a homofobia, é o preconceito. Esse é o medo de quem não assume a sua condição? É um medo, mas é um medo que medo, vergonha e culpa, é um trio, tá? E esse medo, essa vergonha e essa culpa são gerados num primeiro momento pela sociedade, que a gente chama de a homofobia social. Primeiro não é a família, Paulo? Mas a família é o grupo social mais importante, né? Entendi. Segundo os estudos, é um mini grupo social, né? É um mini grupo social. Então, para a criança pequena, é a sociedade é a família. Certo. A sociedade é a mãe, é o pai, é a pessoa que cuida, né? E que normalmente rejeita, não aceita, não entende.
né? Então, muitas vezes até não é porque não gosta da criança, mas é por ignorância, por medo, né? Porque aquela criança é diferente, né? Desde cedo, né? E a criança percebe isso, ela percebe essa rejeição muito cedo. Então, essa homofobia social, ela vem através do discurso dos pais, né? Então, essa criança, ela é jogada numa invisibilidade desde o momento em que ela nasce, né? Depois, num segundo momento, tu tem a homofobia institucionalizada, que é a homofobia que ocorre na escola, depois no ambiente de trabalho. E por último, que é a mais grave, que é o foco da terapia afirmativa, né? Que é a homofobia internalizada. É aquela que o sujeito tem com ele mesmo. Ele acaba construindo mesmo sem se dar conta, porque assim, há muitos homossexuais, e não só homossexuais, né? Todo o público é GLBT, né? Então, gays, lésbicas, transgêneros, né? Bissexuais, eles acabam incorporando em função do preconceito social. Então, mesmo que a pessoa acredite que ela tem uma identidade GLBT, digamos assim, egocintônica, em harmonia com o seu ego, normalmente não é isso que a gente vê na clínica, né? Porque, digamos, vou te dar um exemplo, tá? Um ativista gay, né? Que ele é muito agressivo na sua forma de combate ao preconceito. Tecnicamente falando, isso é um mecanismo dele de canalizar, nesse caso, de uma forma socialmente aceitável e até interessante, a raiva dele ou um sentimento dessa natureza. Essa violência psicológica que a criança sofre ainda dentro da família pela sua condição sexual, ela vai refletir lá na idade adulta, né, Paulo? Muitas vezes na própria infância, né? Porque nos casos mais extremos, o homossexual, a lésbica, né, o bissexual, ele acaba tirando a própria vida, né? O caso de suicídio, ele existe tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na vida adulta, né? E depressão, o uso de álcool na adolescência. Quais são os sinais claros, clássicos de uma criança, por exemplo, que é homossexual e o pai e a mãe de repente não percebem? O retraimento, a depressão, né? Ela começa a mentir, por exemplo, né? Timidez, ou até o próprio comportamento agressivo, né? Que pode ser um comportamento reativo. Então, dependendo do perfil de personalidade da criança, ela vai ser mais introspectiva ou mais extrovertida. Então, se ela é mais introspectiva, ela pode entrar numa depressão, ela pode ter um problema físico de qualquer natureza. Se ela é mais extrovertida, ela pode se tornar agressiva, ela pode começar a furtar, ela pode cometer uma série de atos antissociais. Muitas vezes os pais não percebem, né? Que não percebem. Não deixa de ser uma violência, é uma violência psicológica. Vai interferir para o resto da vida, né? É uma violência psicológica permanente, né? Porque começa em casa, segue na escola, segue no trabalho, né? Porque ela acaba sendo marginalizada do convívio social. Principalmente se ela for uma criança ou um adolescente que ela tem trejeitos, né? Femininos ou masculinos. Então isso fica marcado no comportamento. Depois do intervalo a gente vai falar mais profundamente sobre essa questão e uma pergunta bem pessoal para o Paulo. Será que ele já sofreu algum tipo de preconceito? Quem é quem volta depois do intervalo? Um instante só. De hoje nós estamos conhecendo o doutor em Sociologia do Trabalho, Paulo Kogo, que também é especialista em Psicologia Afirmativa, que é uma novidade aqui em Santa Catarina. Paulo, você é gay, certo? Você assumiu a tua condição sexual há muito tempo, desde sempre, ou você teve relações ditas normais pela sociedade antes de assumir um relacionamento homoafetivo? Sim, sou gay. Assumir a minha identidade homossexual, ela foi um processo longo, demorado, como é para a maioria dos homossexuais, né? Mas foi extremamente libertador. Eu diria que está sendo extremamente libertador, porque esse é um processo que muitas vezes leva a tua vida inteira, né? Quanto tempo você levou, Paulo, para se aceitar? Praticamente a vida toda, né? Quer dizer, a própria faculdade de psicologia me ajudou muito do ponto de vista de compreender esses processos que estão envolvidos na formação da identidade, né? Mas o homossexual, ele só consegue afirmar a sua identidade no momento em que ele
consegue enfrentar a sua família. Né? É o grupo social que coloca a maior resistência à família. Então, no momento em que tu consegue afirmar a tua identidade sexual perante a tua família, tu já rompeu a principal barreira. E isso não significa que a família vá aceitar, porque a maioria não aceita, entendeu? A sua família aceitou tranquilamente, Paulo? Tranquilamente não, mas aceitou, e hoje a minha relação com eles é muito melhor do que era. Se eu soubesse, né, que eu acabaria conseguindo construir uma relação muito mais positiva como eu tenho hoje com a maioria dos membros da minha família, eu digo da minha família nuclear, né, porque eu tenho pai e mãe, eu tenho 5 irmãos, todos são casados, com filhos, né. Então, claro, que com cada irmão é diferente, entende? E isso é um processo de descoberta. Mas o mais importante, Elaine, nessa questão de assumir a identidade homossexual ou de qualquer tipo, né, que faça parte do grupo GLBT, é tu poder saber quem tu é, né, o lugar que tu ocupa na família, na sociedade, no ambiente profissional. E aí, inclusive, tu vai poder lidar com a crítica, com o medo da família. Porque a família, ela também tem medo, digamos assim, do preconceito, né? Que vai sofrer. Mas, Paulo, qual que é a pontinha do fio para começar a puxar essa história toda? O que tem que acontecer dentro do homossexual para que ele encare, tenha coragem para encarar a primeira família e depois? Essa é uma ótima pergunta, tá? O que acontece? A sexualidade, ela é muito ampla, né? Ela é um espectro que envolve muitas possibilidades, né? Então, no caso do público GLBT, né, incluindo os gays e lésbicas, né, não é diferente. Também é um espectro muito amplo. Mas eu te diria o seguinte: o que faz um homossexual ter a necessidade de assumir a sua identidade é o preconceito, é o sofrimento, né, é a exclusão social. Então, é uma série de fatores, mas é o desconforto com o tipo de vida que a pessoa está levando, né? Normalmente vai ter um fator desencadeante, que pode ser na própria família, pode ser no ambiente profissional. Me conta qual foi o seu, por exemplo, o pessoal ter um... O meu foi familiar, né? Porque eu investi a vida inteira em formação acadêmica, em formação profissional, né? Me considero uma pessoa muito correta, muito dedicada. E por ocasião da minha tese de doutorado, que para mim foi o momento mais importante da minha carreira acadêmica, toda a minha família foi convidada e só compareceu o meu pai e a minha mãe. E a minha irmã mais velha. Os demais irmãos nem telefonaram para dar uns parabéns e não compareceram nem a defesa de tese, muito menos a festa, né? Inclusive na festa, meu pai e minha mãe acabaram não indo. Acabou acontecendo um problema com o carro e eu acabei ficando sozinho com 2 amigas. E como seus irmãos estão Então isso para mim foi muito hoje? Doloroso, né? Porque foi um princípio de realidade. Ali eu me dei conta que por mais que eu me esforçasse do ponto de vista profissional e acadêmico, eu não teria o reconhecimento da minha família se eu não assumisse a minha identidade, né? E alguém na família já desconfiava? Os seus irmãos, os pais? Quando você contou, teve alguém da sua família que falou assim, puxa, eu já imaginava? Eu te diria que a família sabe, né? Ela sabe de alguma forma, em algum nível, mas é que o grau de negação em relação à identidade homossexual é tão grande que por mais que a família saiba, é como se ela não soubesse. Eu percebo é um mecanismo de defesa, né? A sociedade, ela começa a falar mais sobre o assunto, eu percebo muitas conversas, eu percebo muitos discursos, Paulo, mas eu ainda encontro muitos amigos homossexuais que não têm esse apoio que a sociedade demonstra ter. O que está faltando? O pessoal fazer de verdade, de coração aberto, aquilo que vem discursando? E aí eu falo em todas as esferas da sociedade. É uma ótima questão, porque assim, ó, o que está faltando? Está faltando muita coisa, né? A começar por uma lei, né? Que penalize o preconceito contra esse público, né? A homofobia, por exemplo. Mas a homofobia, ela trata da violência física ainda. Tinha que ampliar para a questão da violência psicológica. Não, mas a provável futura lei, né, que vai combater a homofobia, ela também incorpora a questão da violência simbólica, né? Não é só a violência física, né? Claro, já existe toda uma legislação protetiva, porque a própria lei contra o preconceito racial, ela permite aos juízes, né, ter algumas jurisprudências, um sistema de referência para também combater a homofobia. Mas é uma questão de prova também, entendeu? Porque o preconceito, por exemplo, no ambiente de trabalho, que é muito comum, né? Toda vez que um homossexual ele é identificado como homossexual, ele perde oportunidades, né, de promoção. Você já perdeu alguma oportunidade, Paulo? Já perdi várias.
Claro que durante a minha carreira profissional eu não percebia, porque o próprio homossexual ele nega que ele está sofrendo, que ele esteja sendo vítima de preconceito. E como normalmente ele acha que ele não tem a mesma competência que a maioria, ele acaba aceitando, digamos assim, tudo aquilo que é dado para ele. Sofre calado. Ele sofre calado e meio que agradece, digamos, aquilo que a empresa está proporcionando, por ter dado um emprego, por ter aceito, né? O que é um equívoco, né? Porque os estudos mostram que normalmente as minorias acabam tendo um desempenho profissional do que o resto, até porque sofreram preconceito a vida inteira, né? Então acabam se esforçando muito mais para ter um bom desempenho, né? Então acaba dando um resultado muito maior, né? Eu sofri preconceito, só que hoje a minha atitude é diferente, né? Hoje eu conheço os meus direitos e eu procuro produzir provas, né? Porque se eventualmente eu sofrer algum tipo de discriminação mais radical, eu tenho como entrar com uma ação, reivindicar os meus direitos, né? E me defender. Bom, mas você é advogado, você conhece as ferramentas, não é? E tem muita gente em casa que pode estar sofrendo esse preconceito no trabalho, principalmente o homossexual, o gay, e não sabe se defender. Depois do intervalo, o Paulo vai falar um pouquinho mais pra gente sobre essa questão do mercado de trabalho e as profissões, né, Paulo? Que você deve ter algum estudo apontando aí quais são as profissões que são mais preconceituosas. Um instante só e a gente já volta. Quem é quem de hoje, especial, falando sobre a psicologia afirmativa, que é fundamental na vida das pessoas, uma novidade aqui em Santa Catarina, mas é fundamental principalmente na vida do gay, do homossexual. A gente está falando de preconceito no mercado de trabalho. Paulo já deu um exemplo, né? Paulo que sofreu. Você sendo especialista na área, você sofreu já o preconceito. Essa especialização tua veio justamente, eu acho que para ajudar as pessoas a corrigir a rota naquilo que você mesmo já sofreu. E aí eu deixei uma pergunta ali no final do último bloco. Quais são as profissões mais preconceituosas, se é que existe um ranking? Infelizmente, Elaine, não existe um ranking, porque os estudos sobre o preconceito no ambiente de trabalho mostram que todas as áreas têm preconceito no ambiente de trabalho. Todas? Todas. A gente poderia acreditar, a área de comunicação, a área de moda não existe preconceito. Existe preconceito também, só que o preconceito ele aparece de outra maneira, entende? Porque o próprio estereótipo que o público LGBT é colocado já é uma forma de preconceito, entende? Tu tem uma tolerância maior para o público gay, desde que ele se comporte dentro de um estereótipo socialmente construído. Como se todos os gays se comportassem da mesma maneira, o que é um absurdo. Eu escuto muito isso também. Todo gay que eu converso, amigos, volto a dizer que eu tenho muitos amigos que são gays, dizem isso. Elaine, porque alguns fazem ou têm um comportamento extravagante, às vezes, talvez um pouco até inadequado, a sociedade imagina que todos os gays agem da mesma forma. Não é isso que acontece, né, Paulo? Existem personalidades, como existe em qualquer lugar da sociedade. As variações, elas são inúmeras, eu diria até infinitas, né? Porque são os subgrupos que se formam dentro do público de LGBT são muito grandes, né? E a questão é tu poder reconhecer a pessoa, né? O direito da pessoa ter a sua identidade, a sua competência profissional para além do estereótipo, né? Claro, as áreas, digamos, de comunicação normalmente são áreas mais abertas, áreas de design, mas existem de áreas moda. bem conservadoras. Por exemplo, magistratura, você fez escola de magistratura. Você em algum momento percebeu preconceito nessa área também? É que eu não cheguei a fazer a carreira de juízes, mas eu conheço vários juízes que são homossexuais, mas eles não assumem a sua identidade, né? Sofrem preconceito. Porque eles têm medo de sofrer preconceito. Então eles estão, como a gente chama, dentro do armário, né? Que é a expressão que se usa. Paulo, mas o que precisa acontecer para mudar? A gente está falando de legislação, nós estamos falando de um comportamento interno do próprio gay se aceitar, assumir essa condição homossexual, mas é um todo, ninguém pode agir isoladamente. Uma lei sozinha não vai fazer efeito, o assumir individual do sujeito não vai fazer efeito. Aí eu preciso que o especialista me diga o que é preciso acontecer. É um conjunto de ações, né? A começar pelo próprio homossexual ou integrante desses grupos, né? LGBT, então gays, lésbicas, né? Transgêneros, né? Bissexuais. Começa por buscar assumir a sua identidade sexual, a sua orientação sexual.
Porque na abordagem da terapia afirmativa, o que o terapeuta busca? Ele busca construir junto com essa pessoa, né, esse paciente, uma identidade positiva, independente se ele é hétero, se ele é gay, né, que ele busque, né, assumir a sua orientação sexual e entender que isso não é uma patologia, né, porque desde a década de 70, né, que foi retirado a homossexualidade como uma patologia, né, hoje... era visto como um distúrbio até então, era visto como um né? distúrbio, uma doença mental, né? Ele fazia parte do manual estatístico de doenças mentais americano, o DSM, né? E hoje não é mais. Então começa por aí. Segundo, denunciar qualquer forma de abuso, de violência, de maus tratos, quer seja com a família, quer seja no trabalho. Produzir prova, sim, isso é muito importante. Porque Como o é direito... que eu produzo uma prova, Paulo? Existem várias formas. Então, por exemplo, se um homossexual ele percebe que ele está sendo vítima de preconceito, ele jamais deve ficar sozinho no ambiente que ele esteja com a pessoa que é a abusadora, que é a pessoa que está cometendo essa infração. E tem que tentar documentar, né, esse tipo de abuso. Testemunho, gravar. Né, e procurar a delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência, procurar a orientação de um advogado e entrar com uma ação. Normalmente no ambiente de trabalho é uma ação trabalhista. Certo. Eu vou fugir um pouquinho da questão trabalhista, porque eu gostaria de definir com um especialista para o público de casa o que é uma relação homoafetiva. Quando eu estava fazendo a pauta, eu comentava com uma amiga que eu iria te entrevistar e ela perguntou, e ela é jornalista também, mas o que é a relação homoafetiva? O que tem de diferente nessa relação? Eu expliquei, mas eu gostaria que você explicasse, porque a relação homoafetiva, ela vem para também ajudar e contribuir nessa aceitação do novo modelo de família, né, Paulo? Claro, essa expressão, relação homoafetiva, ela foi cunhada por uma ex-desembargadora gaúcha, agora aposentada, que é uma advogada, a doutora Maria Berenice Dias. Ela é um ícone dentro do movimento gay, do movimento GLBT, né? Por ter sido precursora em obras, né? Em trabalhos importantes que tratam da temática. Quando ela cunhou esse termo, foi para tirar toda a carga pejorativa, né, do termo homossexualismo, né? Porque o ismo ele está muito ligado à doença. E a homoafetividade, ela fala exatamente da relação afetiva que existe entre duas pessoas que têm uma identidade de gênero igual, é só isso. É só para enfatizar a questão do afeto, do amor, né? Que são duas pessoas que estão juntas, né? Porque podem constituir família, morar juntos, né? Que têm direitos, que têm deveres, né? Ela quis enfatizar muito também a dimensão dos direitos civis, né? Entende? A questão da herança, partilha, né? da partilha, tratamento médico, né? Bom, então se eu tenho um casal de amigos do mesmo sexo, eu tenho um casal que tem uma relação homoafetiva. Homoafetiva, exatamente. E é importante isso, né, Paulo? Dessa tua trajetória... Isso desconstrói, né? Desconstrói aquela imagem depreciativa, né? Do casal homossexual como um casal anormal, digamos assim. Né? Verdade. Nossa entrevista está quase no fim, o tempo passou voando, né? Eu teria vários outros assuntos, eu sempre fico com aquele gosto de quero mais. Eu falo sempre no final das entrevistas, mas para encerrar eu gostaria que você contasse para a gente um momento da sua vida que tenha te marcado profundamente, que ajudou a construir a personalidade do Paulo e que te definiu como um ser humano que disse para si mesmo que além de ajudar a si próprio, iria ajudar todos os outros. Não tenho a menor dúvida que foi ter conhecido o meu companheiro atual, né, que mudou completamente a minha visão sobre essa questão da homossexualidade, né, porque é uma pessoa inteligente, uma pessoa super competente, uma pessoa aberta, que tem a sua identidade sexual totalmente assumida e lembrando do Freud, né, do velho Freud. Uma vez o Freud foi perguntado sobre o que era saúde e ele procurou responder de uma maneira simples: de saúde é a capacidade de amar e trabalhar. Então eu acho que até eu ter encontrado esse meu novo relacionamento, eu era muito competente do ponto de vista do trabalho, né? Mas eu não tinha ainda aprendido o que era amar plenamente. E hoje eu tenho certeza que eu sei o que é o amor livre, né, incondicional e completo. Você é feliz hoje, Paulo? Sou muito feliz. Que bom, né? Que maravilhoso você entrevistar uma pessoa que termina a entrevista dizendo eu sou feliz.
você em casa também é feliz, tem que seguir o exemplo do Paulo. Obrigada pela entrevista, Paulo. Obrigado, Elaine. Foi um prazer. Quando você voltar a Santa Catarina, por favor, traga mais novidades pra gente aqui no Quem é Quem. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada para você em casa que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Essa entrevista foi especial para você, né? A gente volta na semana que vem aqui na Band. Uma boa noite para você. Até lá.